Olá! Então, nesses 3 vídeos, a gente vai abordar um pouco sobre o desenvolvimento da idade de 3 a 7 anos, tá? No vídeo 1, a gente vai falar sobre aspectos gerais. Eu sou cientista social, graduanda em psicologia, mestre em gestão urbana, tenho uma infinidade de pós-graduações e a ideia é trabalhar o desenvolvimento na prática. No vídeo 1, a gente trabalha aspectos gerais sobre o desenvolvimento, então educadores, pais, profissionais, tem que ficar atento ali. O que mais importa? Porque a ideia não é encher a gente de teoria, encher de informações, a ideia é utilizar isso na prática. No vídeo 2 eu trago pesquisadores, né, o do marco do desenvolvimento, o que os autores falam e o que é interessante a gente observar na prática, e dilemas e soluções. E no último vídeo eu falo um pouco sobre o papel da escola e sobre dilemas contemporâneos que são importantes de serem observados. Então vamos lá. Para quem acompanha lá desde o vídeo inicial, aqui o homem vitruviano representa a ciência, tá? Então tudo que eu trago aqui é com base em teorias. Tem teorias que divergem entre si, mas a ideia é a gente conhecer essas teorias e refletir sobre isso. Biopsicossocial, quando a gente entende o ser humano, a gente entende que nós somos corpo, tá? Tem uma genética, tem um ser ali fisiológico que precisa ser respeitado, compreendido. Psico, que tem a mente, que também está em desenvolvimento. O corpo tem um repertório, uma história, a mente está construindo também uma história, assim como o social, representado pela flor de lótus, tá? Que é o humano. Então, você entende ali a criança dos 3 aos 7. Assim como eu falei sobre o bebê, ele está sendo apresentado ao mundo. Entenda ali que a criança está dando significado para a existência dela e para a existência da realidade à sua volta a partir do olhar do adulto que está com ela. O que isso significa? O que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, o que deve acontecer e o que não deve acontecer, isso a criança vai aprendendo como uma esponja, tá? Então é muito importante a gente entender que a criança, ela, por espelho, ela espelha, né? Então a criança está observando o adulto, o tipo de comportamento que está acontecendo na volta dela. Então o mundo está sendo apresentado e ela vai começar a internalizar essas regras. Por isso que é muito importante que a gente fala que a consolidação, os alicerces que a gente vai construindo sobre quem é essa pessoa, ela tá recebendo ali muito nessa fase. Então vamos lá. Primeira infância ampliada, desafios da cultura, o mundo que a gente está sendo inserido, né? Do que a gente está falando? O cérebro tá em transformação. Então, assim, é o momento de desenvolver. Tá desenvolvendo o corpo em potência. A criança tem que ter oportunidade de desenvolver o corpo. A gente vive em algumas cidades, em algumas realidades, em algumas rotinas. A criança já não tem mais quase que direito ao corpo, no sentido de experimentar brincadeira, né? De desenvolver a coordenação motora, de jogar bola, de não fazer nada e explorar o ambiente, tá? Então, a criança precisa dessas oportunidades. Desenvolvimento físico, emocional e experiências culturais. Ela está observando e ela vai aprendendo com essa observação. Então a personalidade dela está se estruturando. O que a gente espera nessa fase? Desenvolvimento da linguagem. Gente, linguagem não é fala só. Linguagem é como a gente se comunica, e os significados que a gente dá para as coisas, tá? Então não pense só que se a criança sabe ou não falar as palavras. É como que ela traduz o mundo. O que eu apresento para essa criança como se você se comportar, você vai ganhar uma cenoura. Você tá entendendo? Eu já vi isso, eu assisti uma mãe fazendo isso num consultório médico. Então, você percebe que essa mãe tá significando o mundo desse jeito? Então tá dizendo para a criança, olha, você vai ganhar uma cenoura, né? Tem mãe que diria, você vai ganhar uma bala. Você está significando o mundo. Então a bala é legal, né? Então o que eu aplaudo a criança fazendo? Eu aplaudo a criança ajudando o irmãozinho. Eu aplaudo a criança dançando. Eu aplaudo, reforço um comportamento e eu reprovo
ai que feio, né? Eu tô reprovando um comportamento, tá? Vai ter um vídeo só sobre críticas, o jeito de fazer críticas com relação à criança, porque a criança não é um mini adulto, como já foi pensado, né? Se você for ver a história da humanidade, não se entendia que a criança não tinha cognitivamente capacidade de internalizar regras. Então se cobrava de uma criança algo que se cobrava de um adulto, tanto que criança inclusive trabalhava, tá? Hoje a gente entende que a criança não tem coordenação física, motora fina, não tem o desenvolvimento, até o adolescente, a gente vai discutir isso, não tem essa capacidade de fazer coisas que a gente tem expectativa que ela faça. Então por isso é muito importante respeitar essas fases do desenvolvimento, porque eu não quero ali que o meu filho dê conta de fazer, que a criança dê conta de fazer coisas que ela não precisaria dar conta, tá? Desenvolvimento da linguagem, da imaginação, do pensamento simbólico. Símbolo é algo que traduz, né? Então, o que isso significa, tá? Capacidade de regulação emocional. Isso também é aprendido, viu? As crianças observam e aprendem. O jeito que a gente reage, a criança aprende. Então tem que ver. Porque o meu filho se comporta assim. Tá bom, ele tá aprendendo isso em algum lugar. Isso pode ser reflexo de alguma coisa, né? Consolidação da noção de tempo, de regras e papéis sociais, mais para a segunda fase, né? Entrada da criança no mundo de faz de contas, desenhos e narrativas. Por isso que quando a gente fala no último vídeo, a gente pode falar um pouco sobre o que assistir, né? Uma criança de 7 anos ali. Então, se você sabe que a criança ela ainda está na fase do faz de conta, é interessante explorar isso. Então, se eu trazer para a mente da criança coisas de guerra, coisas muito mais pesadas, né? Ela está criando um repertório que ainda não está respeitando a fase daquela criança, né? Você vai ver ali que depois dos 8, 9 anos, a criança começa a entrar no mundo real, entender que esse mágico não é tão mágico, e também tem que cuidar com aquilo que a criança é exposta, né? Não tô dizendo para ninguém colocar filho dentro de redoma, né? Mas a ideia é a gente ter responsabilidade, porque você tá apresentando o mundo. Então você liga pra TV pra criança e fala, criança, isso é o mundo, tá? É esse mundo que a gente quer apresentar. Qual é o mundo? É o mundo real, mas o mundo real tem muitas facetas através do olhar, né? Muitas caras, né? Então, qual é o mundo que eu quero apresentar? Um mundo de oportunidade, de experiência, né? Ou o mundo do noticiário, né? Que não representa estatisticamente, a sociologia vai dizer que é um medo líquido, né? Então, é que existe um risco muito grande de quem assiste muito noticiário, no sentido de que tem só isso de informação e tem uma noção da realidade talvez um pouco mais dramática do que ela pode ser no cotidiano, na vivência prática. A cultura se apresenta como repertório, vou utilizar bastante essa palavra, que é a quantidade de informações que eu absorvi, que estão à minha volta. Então, eu fui com a minha mãe no mercado, isso é repertório. Eu vi minha mãe comprando carne, 300 gramas de carne, né? Isso é repertório. Eu vi o meu pai fazendo comida, né? Eu acompanhei meu pai fazendo comida, isso é repertório. Isso aqui é experiência, é uma bagagem que vai sendo acumulada, tá? E tudo é repertório, tudo é repertório. Porque às vezes a gente pensa que só aquilo que você comunica para a criança que é repertório, não. Tudo que ela observa, os lugares onde ela vai, como que você se comporta em uma fila de um banco, ninguém mais vai no banco, né? Mas como que a gente se comporta, então isso é repertório para a criança. Como que a gente trata as pessoas, né? E a criança, então, vai aprendendo a tratar o outro assim como ela está sendo tratada e assim como a gente trata os outros na frente da criança. Cuidado excessivo com estímulos. Então, a gente quer que a criança arrase, faça e aconteça. Mas, por natureza, a criança, ela se desenvolve, tá? Ela, mesmo que se você não der brinquedo para a criança e ela tiver objetos que ela possa ali manejar, né? Então, você vê uma criança que tem acesso a uma tesoura, por exemplo. Você já viu uma criança pequenininha que fez um celularzinho de brinquedo com tesoura, cartolina, coloriu, colocou um durex, e a criança passou ali 2 horas fazendo isso, tá? E brincou por mais 2 horas com aquilo. Então é uma criança que tá
fazendo um desenvolvimento físico, coordenação motora, tá fazendo um desenvolvimento cognitivo, de aprendizado, mas também emocional, porque ela tá ali investindo naquilo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes fica como eu queria, às vezes não fica como eu queria, e tudo isso é repertório e aprendizado, tá? E é mediado por uma cultura, o que que isso significa no entorno. Você vê, por exemplo, a criança brincando, ela faz uma ligação, para quem que ela liga de mentirinha? Isso também é repertório, isso também diz muito sobre a criança. O que observar? A criança se expressa de forma diferente, a brincadeira, o corpo, o que ela repete, aquilo que eu falei, o silêncio, aquilo que a criança não fala, aquilo que a criança evita, os medos da criança, os desejos da criança. Pense, a criança está aprendendo o mundo através dos seus olhos, né? Ou dos cuidadores que estão à volta dela. O que a gente está transmitindo sobre esse mundo para a criança? A criança vai falar, ela vai reproduzir. Posso fazer um vídeo sobre os sonhos? Também é uma estratégia interessante. Tem que ter bastante intimidade com a criança e tem que conhecer um pouquinho da teoria para você escutar os sonhos da criança. E através dos sonhos a gente tentar, não é nada de mágico, né, dentro da teoria, dentro da própria teoria do livro dos sonhos, do Freud, mas é sim aquilo que está no subconsciente da criança, né, aquilo que ela está trazendo ali, como a mente, o inconsciente está trazendo para ela, como desejo, né, como medo. As formas como a criança se relaciona com o corpo, com o espaço, com os outros. Sempre lembrar que é repertório, a criança está se desenvolvendo. Então, a criança que faz o esporte ali, não é um adolescente, não começa a fazer esporte com 13 anos. Ele começa ali com 3. Ele começa com 2. Ele começa a brincar com a bola com 1 aninho, que alguém joga a bola para ele e ele está treinando ali um reflexo. Entende? Então, claro, cuidar com os estímulos, mas garantir que a criança tenha oportunidade de se desenvolver biologicamente, psicologicamente mas não precisa, a ideia de promover, a ideia de ter consciência de que isso está acontecendo e observar a maneira como isso acontece e intervir de maneira inteligente, a partir das teorias que eu vou falar no próximo vídeo. O que evitar? Rótulos definitivos. Ele é agressivo. Ele é vingativo, é uma criança difícil, entende? Tem que cuidar, porque a criança tá ouvindo aquilo, e aquilo tá, lembra que eu falei que a criança está sendo significada através do olhar de quem tá à volta dela? Então assim, a criança ela só recebe. Uma coisa é um comportamento que foi indevido, outra coisa é você dizer, você é feio, você é agressivo, essa criança, ninguém vai gostar de você, né? A criança é muito tímida, ela é uma chata, né? O adulto que vê um comportamento indevido, qual é o papel dele? Dar instrumento para essa criança lidar com esse comportamento. Você viu o que aconteceu? Você viu o impacto disso que aconteceu? O que a gente quer? Então, você ensina a criança a observar o comportamento e também a tomar decisões sobre se esse comportamento é indevido ou não e o que pode ser feito, tá? Cuidar com adultização, né? Excesso de telas, agenda lotada, né? Uma hiperestimulação cognitiva no sentido de aprender, lembrar que a criança é uma criança, tá? Nós adultos somos adultos e assim existe um filósofo sul-coreano que ele fala bastante da sociedade do cansaço, que é isso. Então, é hiperestímulo. Se um adulto faz mal biologicamente, cognitivamente, que ele seja pressionado extremamente, imagine uma criança. Então, a criança tem que ser espaço para ser criança. Ele não aprende. Tem o tempo da criança. O que é mais importante? A criança ter a oportunidade de se desenvolver. Então, eu como adulto, o que eu tenho que pensar? Qual é a oportunidade que eu estou dando para essa criança? Eu estou dando oportunidade para essa criança se desenvolver? Né? Então, a criança tem um comportamento que eu acho reprovável, ruim. Então, quais elementos que essa criança recebeu para ter um comportamento diferente? Tá? Eu que sou adulto que tenho que oportunizar essa possibilidade para a criança se desenvolver. Tá? Perceba que eu não estou usando rótulo. Né? A criança é ruim, ela tem que melhorar. A criança está se desenvolvendo. Né? Então, você vê, quando eu vou falar da escola, que a gente já viu reclamação de mães falando que a criança estava com medo de ir para o primeiro ano,
Porque lá você vai estudar. Alguém colocou isso na cabeça da criança, né? E a gente fala para as crianças, olha, a escola é um lugar de oportunidade, a escola tá lá para ensinar. Assim como ninguém nasce sabendo, então a ideia é que os adultos vão dar os instrumentos que a criança precisa para se desenvolver. Então evitar e ignorar os sinais de sofrimento psíquico. Então a criança também sofre. Se a gente adulto sofre com coisas que frustram a gente, e a gente tem muito mais repertório, mais bagagem, mais experiência, imagina uma criança que ainda não desenvolveu isso. Então, por isso, assim como nas outras fases, os autores que vão trazer, a gente precisa acolher essa criança. Se a criança está com medo, esse medo é real? Da onde que foi construído esse sentido para esse medo? Eu posso auxiliar a criança a se compreender o que ela está sentindo, entender o que ela está sentindo, e a gente vai trazer teorias na aula 2 que vão ajudar a gente a pensar nessas questões. Então, observar comportamento, observar os silêncios, observar os medos, os desejos, a forma como ela se relaciona com o corpo, com o mundo, porque tudo isso é aprendido, tá? E evitar os rótulos, uma adultização da criança, porque a criança é criança, e cuidar para não ignorar sinais de sofrimento. Assim como eu, Thalita, gosto de ser acolhida nas minhas angústias, né? Nos meus medos, nas minhas insuficiências, imagine uma criança, que a criança só vai se desenvolver se ela tem alguém ali que possa estender a mão para ela e dizer, vem aqui que eu vou te ajudar. Tá? Então, contem comigo, espero que tenham gostado, acompanhem o vídeo 2 e 3 e toda essa série sobre desenvolvimento humano na prática, que traz autores e dicas concretas para a gente trabalhar no dia a dia. Até o próximo vídeo.